Olá, internauta da Jovem Pan Online, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta segunda-feira. A neurociência tenta explicar a influência da emoção e razão na tomada de uma decisão. Hoje nós vamos entender o que é a neurociência, onde é que ela se aplica, os principais conceitos e principais conclusões. Conosco a professora doutora Carla Tiepo, ela é neurocientista com doutorado pela USP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do curso de Psicologia da PUC. No seu laboratório, ela pesquisa a influência da dopamina na tomada de decisão, com especial ênfase para o impacto deste conhecimento para o entendimento da dependência a drogas psicoestimulantes, como cocaína e anfetamina. Vamos começar explicando, acho que é importante, esclarecendo exatamente o que é a neurociência, para que ela serve e a quem interessa. Então, a neurociência, na verdade, ela é a junção de várias abordagens biológicas sobre o estudo do sistema nervoso, que ganhou força a partir da década de 80, especialmente, mas que nos últimos 20 anos tem, inclusive, expandido suas fronteiras para as humanidades, principalmente, né, para a psicologia, para o entendimento de RH, por exemplo, economia, marketing. Na verdade, porque nós temos uma inquietação inicial a respeito do que é o cérebro, como que ele influencia a mente, qual é a relação do cérebro com a mente. Agora, a partir do desenvolvimento da neurociência, alguns conceitos da psicologia, por exemplo, foram por água abaixo, muita coisa se modificou? Na verdade, a psicologia ela ainda tem escolas fortíssimas, especialmente a psicanálise, que dão conta das suas perguntas, dos seus paradigmas, né? O que mudou é que uma boa parte do conhecimento sobre o cérebro permitiu que conceitos rezavam que a mente e o cérebro eram entidades separadas, que é o famoso dualismo cartesiano, começassem a ser combatidos, né? E mais do que isso, ao ver os circuitos neurais em funcionamento e a forma como essas diferentes estruturas cerebrais interagem, nós começamos a entender alguns mecanismos básicos do funcionamento do cérebro que dão substrato, inclusive, para conhecimento da psicologia. Vamos falar um pouquinho sobre descobertas recentes que você possa compartilhar com o internauta da Jovem Pan? Olha, tem coisas interessantes como, por exemplo, em relação à percepção. Né? A gente sabe que existe, por exemplo, ilusão de ótica, é uma coisa conhecida, que todo mundo conhece. Bem, agora, a percepção é uma coisa absolutamente pessoal que está relacionada diretamente às experiências do indivíduo, suas memórias, sua carga genética. Então, por exemplo, um indivíduo, pode parecer bobagem, mas bem aplicado é um conhecimento importante. Um indivíduo que estiver com uma mochila pesada nas costas, ele olha para uma subida e ele acha a subida mais íngreme do que se ele estiver sem essa mochila nas costas. Então, o que isso significa? Dependendo do peso que você carrega na vida, os desafios que você tem que enfrentar te parecem maiores ou menores. Dependendo do apoio que você tem, a sua percepção sobre os seus problemas pode ser diferenciada. Então, não existe uma percepção absoluta sobre o mundo. Essa percepção é sempre relativa partindo da situação que você está. Quer dizer, mas o que a neurociência fez em relação a esse conhecimento, uma vez que a psicologia já fala um pouco dessa percepção relativa? Nós demonstramos isso, né? A partir de dados, a partir de imagens de cérebro, a partir de verificação de áreas cerebrais sendo ativadas. Então, veja, a psicologia pode agora afirmar cientificamente que a percepção de um indivíduo é relativa e depende do seu arcabouço teórico ou da sua vivência. Isso é importante. Outras coisas interessantes, por exemplo, o papel de uma estrutura cerebral como o cerebelo, que era tida como exclusiva do controle da motricidade, do equilíbrio. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a leitura, que a cognição, que o entendimento do indivíduo, o cálculo matemático também depende de funções cerebelares. Então, qual é o papel do cerebelo? Acreditamos numa certa automatização de processos, que é um dos aspectos mais interessantes que a gente tem tirado da neurociência, que é o indivíduo ele sempre vai procurar automatizar suas respostas, seus comportamentos, porque isso acelera os processos e, ganhando tempo, ele ganha eficiência. E na natureza é muito importante você ter essa eficiência, né? Um animal que sabe aonde buscar alimento, um animal que sabe onde buscar água,
ele tem mais chance de sobrevivência. O animal que sabe para onde fugir quando for ameaçado tem uma maior chance de sobrevivência. E para nós, no mundo, quanto mais ágil esse mundo fica, mais rápido, quem responde mais rápido também vai melhor. O que, por outro lado, provoca desvios, né? Porque ao você automatizar respostas, muitas vezes você não consegue ter um certo discernimento e escolher respostas mais corretas baseado numa observação mais racional, né? Que aí é uma característica exclusiva do ser humano, que é essa racionalidade. Então, é entender essa automatização e poder ajudar as pessoas a usá-la da forma mais correta. Vamos falar um pouquinho sobre emoção e razão. Quando é que a emoção prevalece sobre a razão ao se tomar uma atitude e vice-versa? Eu acho que existe um paradigma muito interessante a ser quebrado aí, Patrícia, que é assim, da gente achar que tem horas que a gente faz alguma escolha pela emoção e que tem horas que a gente faz alguma escolha pela razão. Na verdade, o nosso sistema é complexo o suficiente para que todos esses elementos sejam levados em conta simultaneamente. O homem racional, o chamado homo econômicos, que busca aferir vantagem nas coisas, procura sempre tomar decisões que sejam favoráveis a ele, que se utiliza da razão para isso, no fundo, está baseando toda a sua tomada de decisão na sua própria emoção. Retirar a emoção de uma tomada de decisão é torná-la absolutamente desprovida do seu conhecimento anterior, da sua intuição, das relações que você já construiu com aquele assunto. Então, a emoção, que é tida como uma coisa impulsiva, que é tida como uma ideia de uma coisa instintiva, no fundo, ela é a base de tudo que a gente faz aparentemente racionalmente. A gente diz que tomou uma atitude racional, mas no fundo a gente usou as emoções que a gente já vivenciou sobre aquilo para dar balizamento do que é bom e do que é ruim para mim. A razão per se não consegue avaliar todos os elementos de um determinado problema. A real tomada de decisão, e aquela mais acertada, ela é sempre baseada na emoção. E isto não faz dela um equívoco ou uma impulsividade. Impulsividade não significa que o indivíduo está tomando a decisão com base na emoção. Significa que ele não está dando tempo de processamento adequado para que todos os elementos interajam na tomada de decisão e essa tomada de decisão fique mais rica. A boa tomada de decisão é aquela que leva em conta todas as suas emoções e todo o seu conhecimento racional, teórico sobre o assunto, para ser construída com pesos adequados sobre tudo isso. Então, não existe uma tomada de decisão sem emoção. O que existe são emoções bem elaboradas, bem trabalhadas, bem construídas no indivíduo, apoiadas por uma razão e vice-versa, né, um fluxo livre de informações entre emoção e razão que vai fazer com que o indivíduo tenha uma tomada de decisão mais adequada.